Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. O tema do retiro foi Transformados pela Graça, e nós tivemos lá a ministração de 3 mensagens. Os temas que nós propomos, aos preletores, aos pregadores do retiro, foram 3. Primeiro, inimigos transformados em filhos. A graça transforma inimigos em filhos. Pecadores transformados em santos. E terrenos transformados em celestiais, falando da glorificação. E ao final, eu fiquei com a missão de fazer o encerramento hoje e pensei, sobrou o que para mim? E aí, Deus, com a sua graça, me deu essa palavra. Mateus, capítulo 7, a partir do verso 7 até o verso 12. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te peço, ó Deus, que o Teu Espírito esteja sobre nós nessa noite, falando conosco. Precisamos das palavras que vêm da Tua boca, somos alimentados, ó Deus, pelas palavras que vêm da Tua boca, não da minha, não do meu pensamento. Então, ó Deus, livra a Tua igreja de sair daqui contaminada com ideias minhas, mas que eles saiam daqui nessa noite alimentados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito e pelo Teu poder. Então fale, ó Deus, apesar de mim, é o que eu peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. O tema do retiro foi Transformados pela Graça, e essa mensagem tem o título de Transformação regada pela oração. Porque quando nós lemos esse texto, e talvez eu já vi em vários lugares, e talvez você também já tenha visto, pessoas pegando esse texto e nos dizendo, olha, tudo que nós pedirmos a Deus, Ele vai nos dar. Não é isso que está escrito aqui? Pedir, peçam e lhe será dado. Busquem e acharão. Batam e será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Mas essa é a realidade que nós vivemos? Tudo aquilo que você pediu a Deus, você ganhou? Todas as vezes que você colocou uma petição diante de Deus, Ele te respondeu sim, e você recebeu? Então, nós temos 2 alternativas. Ou o texto mente, ou nós entendemos errado. A Bíblia não mente. Deus não mente. Então, nós provavelmente entendemos errado quando olhamos para esse texto e achamos que toda e qualquer coisa que nós pedirmos a Deus, Ele vai nos dar. Então, Guilherme, o que é? E essa é a peregrinação no texto que nós vamos fazer nessa noite. O contexto dessa palavra é o contexto do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, onde Deus, através de seu Filho, nos apresenta todos os parâmetros da vida cristã. Ele primeiro vai falar de quem o cristão é, de quem um discípulo é. Quando ele vai falar das bem-aventuranças, ele está falando do ser de um discípulo de Cristo, como um discípulo de Cristo é. Então, ele é manso, ele chora, ele é pobre de espírito, e ali nas bem-aventuranças você tem descritas todas as características do ser de um discípulo de Cristo. E a partir daí, depois que ele descreve
o ser do cristão, ele também começa a descrever o fazer. Como esse cristão que é descrito nas bem-aventuranças, como ele vive, de que maneira ele vive. E ele vai apresentar isso nos capítulos 5, nos capítulos 6, no início do capítulo 7. E conforme nós vamos lendo o Sermão do Monte, nós vamos vendo que as exigências de Deus são profundas. Nós vamos vendo que o padrão que Deus espera dos seus discípulos é um padrão alto. Nosso Deus é santo. Nosso Deus, ele tem um padrão moral elevadíssimo. E quando vamos olhando, então, para os parâmetros que ele coloca para nós no Sermão do Monte, ao longo do Sermão do Monte, nós falamos, meu Deus, vai ficar complicado. Nessa altura, então, Jesus nos encoraja, nos ordena a clamar, a pedir. Mas o contexto da petição que ele nos estimula a fazer é o contexto daqueles que olham para as exigências de Deus e entendem que por si só, na sua própria força, não terão como fazer aquilo que Deus está pedindo. Então Jesus diz: peçam, e lhes será dado. Busquem, e vocês acharão. Batam, e lhes será aberta. Você quer ser santo? Peça. Clame. Busque. A transformação que a graça faz em nós, que começa na justificação, quando nós somos declarados justos, quando nós nos rendemos ao sacrifício de Cristo, confessamos os nossos pecados e reconhecemos que Ele é Senhor e que nós precisamos ser salvos e Ele é o nosso Salvador, a partir desse momento nós somos declarados justos. Essa é a justificação, um ato declaratório de Deus, e eles aprenderam isso lá nesse final de semana. É um ato declaratório de Deus. Deus olha para aqueles que confessam a Jesus e diz: esse é justo. Porque ele não peca? Não. Na verdade, ele acabou de confessar que é pecador. Mas por confessar que é pecador, por declarar a sua dependência da salvação conquistada na cruz por Cristo, então Deus olha para ele e diz: justo. Declarado justo. E quando somos declarados justos, nós recebemos então o status de filho. Deus é Senhor, Deus é Rei, mas quando confessamos os nossos pecados e reconhecemos a obra da cruz, nós então somos chamados de filhos. Então, a justificação, esse ato declaratório de Deus, nos reconcilia com Deus, nos coloca na família porque Ele nos adota, e agora nós chamamos o Senhor de Pai. Por isso, então, nós podemos orar e clamar como um filho. Jesus está falando para os seus discípulos, aqueles que foram adotados na família, aqueles que podem chamar a Deus de Pai, porque Ele diz o quê? Aqui no verso 11, ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, Jesus está falando aqui de um relacionamento de pessoas que já foram justificadas. E a partir do momento em que nós fomos justificados, declarados justos, inicia-se em nós, então, um processo de santificação. Deus está agora nos transformando de glória em glória para sermos cada dia mais parecidos com o seu Filho. Esse é o processo de santificação que se inicia na justificação. O primeiro passo é sermos declarados justos, sermos justificados. Depois, quando esse relacionamento com Deus é estabelecido, nós entramos no processo de santificação. Mas o primeiro passo, o primeiro processo da transformação é a justificação.
quando nós entramos num novo relacionamento com Deus e deixamos de ser inimigos e passamos a ser filhos. Jesus, nesse texto, está convidando os filhos a clamarem ao seu Pai. Clamem a Ele, peçam. A nossa oração, meus irmãos, é relacionamento. Talvez nós tenhamos sido treinados a pensar na oração como uma lista de petições. Não que nós não possamos pedir coisas a Deus, nós podemos, mas a oração é relacionamento. Transporte isso para o seu relacionamento com o seu pai. Pense aí, você, pai, que tem o adolescente em casa, e o seu filho não fala com você hora nenhuma. Mas, quando ele tem uma lista de pedidos, ele entra no seu quarto, bate na sua porta e entrega a lista. Pai, eu quero isso aqui. Mas ele nunca falou nada com você a semana inteira. Não deu bom dia, não disse oi, não perguntou como você estava, não contou como é que foi na escola, não falou nada. Ele não falava com você a semana inteira. Mas, quando ele tinha uma lista de petições, ele entrou no seu quarto e falou: pai, está aqui a minha lista. Às vezes a nossa oração parece isso. Porque nós não encaramos a oração como relacionamento. A partir do momento que Deus declara você justo, a partir do momento que Deus adota você como filho, Ele está fazendo isso porque Ele quer ter um relacionamento com você. O que é que Deus fazia na viração do dia lá no Éden? Ele vinha ter com o ser humano. Deus fez o que fez para ter um relacionamento conosco. Lembre-se disso. A criação, o universo existe porque Deus queria ter um relacionamento com você. Já parou para pensar nisso? Quando você olhar para o sol e acordar um dia lindo, frio, mas lindo como o dia de hoje, e ver aquele céu azul e aquele sol brilhando lá, lembre-se que aquele sol foi colocado lá porque Deus quer ter um relacionamento com você. Ele quer falar com você. Ele quer ouvir você. Então, oração, meus irmãos, é relacionamento. Fale com o seu pai. Acordou de manhã, Senhor, obrigado. Ou acordou chateado, Senhor, por quê? São orações. Orações não precisam ser, porque nós também somos enganados pela oração pública, né? O pastor aqui no púlpito fazendo uma oração pública: Senhor, seja exalçado o teu nome diante de todos os povos e nações, e a gente fica em casa intimidado. Eu não sei falar que nem o pastor. Perdão, meus irmãos, é um traquejo nosso fazê-los pensar que oração é aquilo que nós fazemos aqui em público. Oração é você acordar e falar: meu Deus, está doendo e eu não sei porquê. Meu Deus, obrigado, porque eu acordei hoje de manhã. Meu Deus, estou indo para o trabalho, mas eu não sei o que vai acontecer. Me ajuda. Senhor, meus filhos estão se afastando de Ti, me ajuda. Senhor, meu marido está doente, socorre. Relacionamento. Você fala com Deus através da oração e Deus fala com você através da palavra. Por isso que a vida cristã é muito simples, meus irmãos. Ore e leia a Bíblia. Ore e leia a Bíblia. Fale com Ele e deixe Ele falar com você. É isso. Relacionamento. Então, o justificado, aquele que agora é filho, ele tem livre acesso a Deus. A oração é a linguagem pelo qual o filho fala com o pai. Isso é oração. Então, por sermos justificados, nós temos ligação, temos acesso a Deus para pedir. Mas pedir o quê? Nós falamos no início do culto sobre as angústias, né? Davi, no Salmo 34, fala: clame ao Senhor e Ele o livrará de todas as suas angústias.
O que são angústias? Angústias são coisas que nos causam sofrimento, angústias são coisas que nos causam dor. E nós podemos pensar em várias coisas que nos causam angústia. Uma enfermidade nos causa angústia. Um problema no nosso relacionamento conjugal nos causa angústia. Um problema no nosso relacionamento com os nossos filhos ou com os nossos pais nos causa angústia. Falta de dinheiro nos causa angústia. E tudo isso são razões de angústia. Todos entendem que isso causa angústia? Mas sabe qual deveria ser a maior causa de angústia nossa? Os nossos pecados. Porque os nossos pecados são cometidos contra o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quando pecamos, nós ofendemos aquele que demonstrou amor por nós tão grande que foi capaz de sacrificar o seu filho para que nós pudéssemos ter um relacionamento com ele. Pense nisso. Deus derramou a sua ira sobre o seu Filho santo, perfeito e amado, para poder ter um relacionamento contigo. Não nos custa nada, mas custou a Ele tudo. E agora, o que é que nós fazemos? Nós ofendemos esse Deus. Meus irmãos, o nosso pecado deveria ser a nossa maior angústia, a nossa maior dor, o nosso maior sofrimento deveria ser causado pelo fato de nós ofendermos o nosso Salvador. Mas essa não é a nossa realidade. Nós estamos sempre muito mais preocupados com as coisas que nos agridem, com as coisas que nos ofendem. E nós vamos até o nosso pai para falar: Pai, está me ofendendo, Pai, está doendo, Pai, está me afligindo. E ele olha e fala: e você não tem me afligido? E você não tem me ofendido? Isso não te causa dor? Isso não te causa sofrimento? Quando ele nos diz: peçam, e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta, ele está dizendo: se você quer parar de me ofender, clame. Mas nós clamamos pelas nossas angústias que nos afligem. Nós oramos muito mais por uma enfermidade, para que Deus nos livre de uma enfermidade, do que oramos para que Ele nos livre de um pecado. Nós sofremos e somos muito mais afligidos pelas coisas que nos atingem, que nos agridem, do que pelas coisas que nós fazemos e agridem o nosso Deus. O que Jesus está nos ensinando aqui: querem ser santos, peçam, clamem. E a repetição fala de constância. A repetição fala de estar realmente empenhado em conquistar aquilo. Por isso que ele repete: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Insistam. Orem para ser santos com mais empenho do que vocês oram por conta de uma enfermidade, por conta de uma falta de dinheiro, por conta de um problema no relacionamento com seus pais ou com seus filhos,
Porque a raiz de todos os nossos problemas nesse mundo é o nosso pecado. Se temos problemas de relacionamento com os nossos filhos, é por conta do pecado. Se temos problemas nas relações com o mundo, é por conta do pecado. O maior problema da humanidade é o pecado. E deveria ser o pecado a nossa maior aflição e a nossa maior angústia. Porque o mundo é mau, porque tem 7 bilhões de pecadores pecando todos os dias nesse mundo. Esse é o problema do mundo. Não é grandes conspirações, grandes corporações, grandes enredos e planos, nada disso. O problema do mundo é a soma de 7 bilhões de pecadores, pecando todos os dias contra Deus. Então, justificados, clamam ao Pai para serem santos. Esse é o cerne da santificação. Esse é o fio condutor, é aquilo que rega a nossa santificação. Fomos justificados, estamos sendo santificados, e enquanto estamos sendo santificados, nós devemos clamar: Senhor, livra-me do meu pecado. Senhor, transforma-me num homem e numa mulher melhor para ti. Senhor, eu não quero mais ofendê-lo. Senhor, eu não quero mais agredi-lo. Senhor, eu não quero mais desobedecê-lo. Porque o Senhor já demonstrou para mim todo o seu amor, e eu quero demonstrar o meu amor por ti. Porque abrir os lábios e dizer que ama a Deus, mas ofendê-lo todos os dias, é incoerência. Nós não podemos nos satisfazer com hipocrisia. Não estou dizendo que vamos deixar de ser pecadores de hoje para amanhã. O que eu estou dizendo é que nós não podemos estar acomodados e satisfeitos como se não fôssemos pecadores. E nos aproximarmos de Deus como se fôssemos filhos, alecrins dourados, perfeitos e amados, somente para dizer para Ele tudo que nós estamos precisando, sem não lembrarmos em nenhum momento de todo o mal que nós causamos e toda ofensa que nós fazemos a Ele. Eu sempre dou uma ilustração de que nós fazemos tudo diante de Deus. A gente esquece até disso. A gente esquece que pecamos na frente de Deus. Qual homem que de mãos dadas com a sua esposa, está andando na rua, né, com a sua esposa, aí passa outra mulher e ele vai fazer assim? Nenhum, né? Porque ele vai ficar com a cara virada, provavelmente, né? Quando ele voltar, ele já cai para o outro lado, porque a mulher já mostrou para ele que eu estou vendo. Mas é isso que a gente faz todo dia diante de Deus. Nós esfregamos o nosso pecado na cara de Deus. Porque Ele está lá. Quando você está sozinho, lá naquele lugar que ninguém te vê, lá na sua casa, ou no seu computador, ou no seu celular, onde ninguém pode chegar, onde ninguém sabe o que você está fazendo, sabe quem está ali do seu lado, olhando para a sua cara? Deus. E você está esfregando o seu pecado na cara dele assim. Aí depois de noite você dobra os seus joelhos: Senhor, Tu és maravilhoso, como eu te amo. Não faça isso. Ao menos ajoelhe-se e diga: Senhor, miserável homem que sou, perdoa-me pelos meus pecados. Sei que sou mau, sei que sou um pecador, e ouso estar na sua presença, porque sei que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Sei que o Senhor sabia exatamente quem estava comprando quando me comprou, mas eu não quero ser assim. Não se conforme com o seu pecado. Deus sabia exatamente quem estava comprando. E isso, meus irmãos, é o que às vezes me dá força para levantar da cama. Ou vocês pensam que, eu estava conversando com alguns jovens hoje de manhã, e vocês pensam que eu subo aqui todo dia tranquilão,
que o meu dia, que a minha vida, eu sou um miserável pecador. E às vezes eu preciso ser lembrado por Deus, Guilherme, eu sabia que eu estava comprando. E eu pergunto para Deus, por que o Senhor me colocou nesse lugar? Por que o Senhor me chamou para isso? Eu não poderia estar ali, eu não poderia estar lá. Mas eu confio na obra da cruz e que todos os meus pecados foram perdoados. Mas eu não finjo ser algo que eu não sou. Não finja ser algo que você não é. Confronte o seu pecado. Volte-se para Deus e peça. Sabe por quê? Porque Deus vai te responder. Quer ser santo? Bata, busque, peça. Por quê? Porque todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Quem bate, a porta será aberta. Não é o seu carro novo que ele está falando, não é a sua casa nova, não é a sua viagem de férias. Ele está falando aqui de livrar você do seu pecado. Ele está dizendo que se você clamar, se você pedir, se você disser, Senhor, eu quero ser santo, Ele vai atender a sua oração. Por quê? Porque Ele está dizendo que se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste vai nos dar coisas boas. Quer saber que coisas boas são essas? Deixe marcado aí, dá um pulinho ali em Lucas 11, verso 13, o texto correlato, Lucas 11, verso 13, texto correlato, onde Lucas nos dá mais uma pista do que é, 11, verso 13. Vamos ler juntos? Lucas 11, verso 13. 1, 2 e... Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o quê? O Espírito Santo aos que lhe pedirem. É pelo poder do Espírito que nós somos transformados, mas você clama, você chora, você lamenta os seus pecados, ou você simplesmente, Senhor, naquela oração de 10 minutos de petição, você começa assim, Senhor, meu Deus, meu Pai, perdoa os meus pecados, e agora vem a lista. Chore, lamente, porque Deus vai responder, porque o Espírito Santo é o poder de Deus em você, é o poder de Deus em mim, é o poder de Deus para vencer a nossa carne. Tudo o que é necessário para a vida e para a piedade já nos foi dado. Pedro nos diz isso na sua carta. Tudo o que precisamos para viver uma vida santa já nos foi dado. O que nós precisamos fazer? Clamar. Chorar. Chore pelos seus pecados mais do que você chora pelas suas enfermidades. Chore pelo seu pecado mais do que você chora pelo seu relacionamento com os seus filhos. Chore pelo seu pecado mais do que você chora pelo seu casamento. Chore pelos seus pecados. Lamente os seus pecados. E peça a Deus para ser santo. E aí vem o verso 12, que parece que está desconectado, né? Ele está falando de pedir, está falando de bater, está falando de Deus nos dar aquilo que nós pedimos, e nós já entendemos, né, que o que nós pedimos é santidade, o que nós pedimos é poder, o que nós pedimos é o Espírito para não pecarmos. E aí vem o verso 12, que parece que está desconectado. Portanto, e tem um portanto aqui, isso quer dizer o quê? Que isso está diretamente ligado ao que está em cima. Portanto, ou seja, pelo fato de você pedir e Deus dar, pelo fato de você bater e se abrir, pelo fato de você pedir e receber, pelo fato de você buscar e achar, por isso,
tudo que vocês querem que os outros façam com vocês, façam também vocês a eles. Porque essa é a lei e os profetas. Guilherme, o que isso tem a ver? E aí, nós conectamos isso com o quê? Com a glorificação. O primeiro passo de sermos feitos filhos é a justificação. O segundo passo é a santificação, é o processo onde nós vamos clamar a Deus para sermos santos. Mas a glorificação é algo que nós aguardamos. Nós aguardamos a promessa do dia em que nós receberemos um corpo glorificado e viveremos uma vida como? Sem pecado. Viveremos diante de Deus eternamente sem nunca mais pecar. Seremos completamente livres do pecado. Mas, aqui nós podemos já antecipar a vida no reino. Nós podemos antecipar a vida nos céus. Por quê? Porque se eu estou clamando por santidade, se eu estou clamando por viver em obediência a Deus, se eu estou clamando por viver uma vida pecando cada vez menos, se eu estou pecando cada vez menos, eu estou vivendo cada dia mais parecido com a maneira que eu viverei aonde? Na glória. Cada vez que você vence um pecado, cada vez que você se torna alguém melhor para Deus, cada vez que você se torna alguém mais obediente, você está se aproximando da vida na glória. É nós nos antecipando e cada vez mais nos aproximando da glória. Então, o resultado de uma vida de santidade, de quem pede e recebe, de quem busca e acha, de quem bate e a porta é aberta, é você ter relacionamentos santos. Você vai tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Qual é o resumo da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se esse é o resumo da lei e dos profetas, cada vez que eu me torno mais parecido com Cristo, cada vez que eu venço um novo pecado, eu estou antecipando a glorificação que nós aguardamos ansiosamente. Então essa busca vai se refletir nessa vida também. Embora não de maneira perfeita, embora não de maneira completa, nós estaremos cada dia mais próximos de como seremos na glória. Os nossos relacionamentos serão melhores. A oração que nos forma, que rega todo esse processo, onde Deus nos justifica, onde Deus nos santifica e onde Deus nos glorificará, nossas orações estão regando todo esse processo. Clamando a Deus, falando: Senhor, eu quero viver como quem pertence ao seu reino. Eu quero viver como quem pertence ao seu reino. Eu quero ser parecido com o seu filho. Eu quero demonstrar as características do seu filho. Eu quero antecipar a glória do reino nessa terra. Orando, orando, orando e orando. Então, aquilo que aguardamos, a transformação do que é terreno no celestial, esse corpo de pecado transformado num corpo glorificado, isso já está plantado em nós, essa semente já está plantada em nós, porque Deus colocou dentro de nós o seu Espírito. Aquilo que é celestial já foi colocado em nós. Aquilo que é dos céus, aquilo que é do reino, já está dentro de cada um daqueles que foi justificado, já está dentro de cada um daqueles que está sendo santificado, e conforme avançamos no processo de santificação, estamos cada dia mais próximos do que seremos na glória. E tudo isso vai acontecer por meio do nosso clamor, por meio da nossa oração. A graça, meus irmãos, nos transforma. É a graça de Deus que nos transforma de inimigos em filhos,
É a graça de Deus que nos transforma de pecadores em santos. É a graça de Deus que transforma nós de terrenos em celestiais. Mas essa graça, ela é buscada. Essa graça, ela é regada e ela é sustentada pela oração. Então vocês, jovens, que passaram esses dias no retiro, aprendendo sobre justificação, santificação e glorificação, e vocês, meus irmãos, que tiveram um pequeno resumo do que eles tiveram lá, mas estão agora focados na oração, saibam que a sua oração é que vai regar todo esse processo. É o seu clamor que vai regar todo o seu processo. E assim, nós podemos olhar para o Salmo 34 de novo, como eu disse, que a nossa percepção hoje é diferente da percepção de Davi. Volte lá, Salmo 34, vamos olhar agora com os olhos de quem quer ser santo, com os olhos cujas suas angústias são os seus pecados. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele radiantes, ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Davi pediu e recebeu. Davi buscou e achou. Davi bateu na porta e a porta se abriu, mas ele não tinha noção do que é a realidade, porque ele ainda vivia num tempo de revelação incompleta. Mas nós, verso 8, provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado, ou seja, feliz é quem nele se refugiam. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E quando diz aqui que nada falta aos que o temem, é que ele já te deu todos os recursos para que você possa vencer o pecado. Ele já te deu todos os recursos para que você possa acabar com a angústia do pecado e viver uma vida santa diante dele. Peça, busque, bata. Não como quem está tentando convencer um Deus que não quer dar. Vejam que Deus ele não se apresenta como alguém assim, ó, só vou te dar se você pedir muito. Ele está se apresentando como alguém que quer dar. A grande questão é, nós queremos receber? Nós queremos abandonar os nossos pecados? Queremos mesmo? Porque a intensidade da busca não é para convencer o nosso Pai de nos dar. A intensidade da nossa busca é que vai demonstrar o quanto nós queremos ser transformados. Você chora pelos seus pecados, você sofre pelos seus pecados, os seus pecados lhe causam angústias. Ele vai te atender. Se o seu pecado é um mero incômodo, se o seu pecado é só algo, Deus me conhece, Deus conhece o meu coração, Deus sabe, está tranquilo. Então você não está buscando, batendo, pedindo. Você está conformado com o seu pecado. Então, a intensidade do pedido não é para convencer o nosso Pai a nos dar. A intensidade do pedido é para que a gente saiba o quanto nós de fato queremos ser santos. Então saibam que o seu Deus, o seu Pai,
que está nos céus, Ele é bom e Ele vai atender a sua súplica, se você quer mesmo ser santo. Confie nisso, porque todas as promessas que Ele fez, Ele cumpriu. E todas as que Ele ainda não cumpriu, Ele vai cumprir. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por ser esse Pai maravilhoso. E na mesma proporção, ó Deus, em que eu agradeço, eu digo, Senhor, me perdoa, porque eu não tenho correspondido na mesma medida. Senhor, eu não estou tão comprometido contigo, quanto o Senhor está comprometido comigo. Eu não estou tão empenhado contigo, quanto o Senhor está empenhado comigo. O Senhor sacrificou o seu próprio filho, e eu nem mesmo oro. O Senhor derramou sua ira sobre o seu filho amado, entregou ele nas mãos de homens maus, para que fosse torturado, e eu nem mesmo me angustio com os meus pecados, oh Deus. O Senhor ouviu a súplica do seu filho, pedindo, Senhor, passa de mim esse cálice, e o Senhor não atendeu a oração dele, e eu não tenho pedido para ser santo. Oh Senhor, como eu preciso da sua graça, como eu preciso da sua misericórdia, como eu preciso do seu perdão e do seu amor. Porque eu não tenho correspondido à altura do seu compromisso comigo. Não posso falar pelos meus irmãos. Não posso dizer como anda a vida e o coração dos meus irmãos. Nesse momento eu só posso falar de mim, Deus. E se há entre nós pessoas na mesma situação que eu, que o Senhor também possa ouvir as suas súplicas e possa perdoá-los, como eu peço que perdoe a mim também. Mas Deus, não permita que esses jovens e que cada um que está aqui nessa noite se conforme com seus pecados. Não permita, ó Deus, que quando sairmos daqui, nós esqueçamos tudo que foi dito e tudo que foi falado, e voltemos à mesma vidinha de aparência, a mesma vidinha de quem sofre mais por um diagnóstico de doença do que pelos seus próprios pecados. Não permita, Senhor, que nós saiamos daqui e continuemos deliberadamente esfregando os nossos pecados no seu rosto e tenhamos total tranquilidade para de noite dizermos que te amamos. Oh Deus, obrigado pelo teu amor, Pai, porque eu não entendo o seu amor, mas obrigado por me amar assim mesmo. Que esse amor seja o motor da minha mudança, que esse amor possa motivar cada um dos meus irmãos a buscarem ser santos diante de Ti, porque o Senhor já nos declarou justos, o Senhor já nos deu o seu Espírito,
para que possamos ser santificados. E o Senhor já nos disse que esse é o caminho para ficarmos cada dia mais próximos da glória que está prometida a cada um de nós quando o seu Filho voltar e buscar a sua igreja. Obrigado, Deus. Obrigado por isso. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia. E ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém e amém.